Ô Henrique André, a preparação do Atlético, o time tá pronto, definido. Ontem jogadores estiveram em campo pelas seleções, o Galo acompanhou quem participou. O Alan Franco jogou pelo Equador o jogo todo, saiu rapidinho o Alan Franco do jogo do Equador. O Alonso jogou no Paraguai, traz esse balanço também do que tem o Barba, quem chega a tempo, quem não chega. O Atlético vai voltar a jogar e precisa da reabilitação no Campeonato Brasileiro, né? O último jogo perdeu para o Fluminense e na tabela tá lá embaixo, é onde não quer figurar. 8 pontos em 24 possíveis, ocupando a 13ª colocação. E vai enfrentar a Chapecoense, que tem um pontinho a menos, tá na 15ª posição e ainda não foi derrotada como mandante. É ao contrário do Galo, que ainda não venceu como visitante. 4 jogos, 4 derrotas, e somando com o ano passado, os 2 últimos jogos fora de casa, são 6 jogos consecutivos sem conseguir esses 3 pontinhos. Então, passou da hora e o Atlético que quer sonhar, pelo menos com uma vaga na Libertadores, tem que buscar esses pontos contra a Chapecoense. Thiago, você falou de definição. O Barba ainda não sabe se vai poder contar com alguns dos jogadores que participaram desta data FIFA por suas seleções. Eu tentei apurar agora de manhã, né, se o Alonso volta, Alan Minda, Preciado, Alan Franco. O Atlético ainda está estudando essas situações, porque os jogadores fizeram partidas ontem, né? Você falou aí de quanto tempo jogaram. Vamos lá então. O Equador, ele enfrentou a Holanda 1-1 esse jogo lá em Eindhoven, na Holanda. O Preciado, ele entrou no finalzinho do jogo. O Alan Minda, ele foi banco, não foi acionado. E o Alan Franco jogou os primeiros 45 minutos da partida, ou seja, saiu no intervalo. Paraguai 1, Marrocos 2. Esse jogo foi disputado na França e o Alonso foi titular durante os 90 minutos mais acréscimos. Então jogou mais o Júnior Alonso. Brasil 3, Paraguai 1. Que é isso, Henrique? Que jogo foi esse do Brasil? Foi o Brasil Sub-20, né? Porque o Atlético também teve um convocado, o zagueiro Vitão. Só que ele foi acionado aos 89 minutos. 44 minutos do segundo tempo, jogou bem pouquinho o Vitão. E como tá pertinho, deve ser relacionado para este confronto em Chapecó. Guiné versus Benin. O Guiné, que é o time do Cissé, perdeu por 1-0 esse jogo lá em Marrocos. O Cissé dificilmente, vai ser relacionado para esse jogo do Campeonato Brasileiro, deve ficar para o final de semana e acredito eu que é a mesma situação de Júnior Alonso. Fica a dúvida então pelos equatorianos, se vão conseguir chegar a tempo e serem relacionados. Então, já tem o Ivan Roman, Thiago, e olha só, a expectativa é que ele chegasse ontem a Belo Horizonte, Tava defendendo a seleção chilena, não chegou e agora já tem um prazo definido, Thiago. Agora é certo. Ivan Roman chega hoje à noite aqui na capital e amanhã, ele não viaja com o grupo para Chapecó, vai sozinho o Ivan Roman para ajudar então o técnico Eduardo Domingues, que ganha 2 reforços aí pra zaga, né? 3 reforços, porque o Vitor Hugo tava lesionado. Mas vamos escalar a zaga do Atlético. Vamos lá. O Lianco pode jogar, né? O Lianco pode jogar, Tá na hora, né? Tá na hora, né, Thiago? Já foi pro banco que uns 4 jogos. Já entrou também, né? Então, tá na hora do Lianco voltar e vai ser uma peça muito importante. Conversando com o Cláudio Rezende, que já está a caminho de Chapecó, madrugou hoje nosso Claudão, a gente acredita que ele vá com 3 zagueiros, viu, Thiago? Vitor Hugo, Juan Tressoldi e o Lianco. Principalmente ali, né, reforçando a zaga, porque o Lianco, não sei se está 100%, como você disse, estava lesionado, vem voltando aos poucos e pelo menos falta ritmo de jogo. O Vitor Hugo estava lesionado e foi liberado aí no início da semana pelo departamento médico. Então, por isso, o Barba deve reforçar, usando aí também o Juan Tressoldi. É uma possibilidade e a gente acha que ele vai com esse esquema amanhã para encarar a Chapecoense. Ô, Nath Fiuza, Ali Oliveira, falando um pouquinho desse jogo, né, com todo o contorno que tem, dificuldade que é enfrentar a Chape lá em Santa Catarina, gramado sintético, o Atlético já conhece bem. A Chape é forte, né, dentro de casa, tá promovendo inclusive mexidas na defesa, tem promessa também de mexer no esquema pro jogo de amanhã. Precisa, né, ser um time forte para somar pontos fora de casa,
um time que tem as ambições do Atlético, de quem sabe, né, se classificar para Libertadores, de fazer um campeonato mais digno, de não sofrer na parte de baixo da tabela, precisa pontuar fora de casa, ainda mais contra um adversário que está em situação difícil, como é o caso da Chapecoense, e ainda é um adversário inferior ao Galo, tecnicamente, né? Então tá na hora de se impor, não só dentro de casa, o Atlético até conquistou bons resultados na Arena MRV, principalmente a vitória contra o São Paulo, mas tá na hora de assustar também, de impor respeito como visitante. Sobre a escalação, ainda que ele não tenha os jogadores aí que estavam com as suas seleções, né, na data FIFA, dá para montar um time forte, né? No meio-campo, ele pode voltar com o Tomás Pérez, que vinha de boas apresentações, quem sabe dar alguns minutos ao Alexander, que tá recuperado. Na zaga, para mim, é jogo pro Lianco voltar. É claro que a gente entende um processo ali que é demorado, né, até que o atleta tá de fato 100% para jogar uma partida inteira, mas eu acho que quanto antes o Lianco voltar, melhor. O Atlético precisa muito dele, e nós estamos falando de um jogo contra um adversário que é inferior ao Atlético. Talvez seja uma boa oportunidade para o Lianco já voltar a ter minutos. Então eu iria com um time nesse sentido. O Eduardo Domingues tem dito de priorizar, né, atletas que estejam também mais dispostos dentro do campo, correndo mais, se entregando mais, se dedicando mais ao time, brigando por todos os lances. Quem sabe ele mantém o Coelho lá na frente, junto com o Hulk, não sei. Acho que dos atacantes é quem melhor se entrega pro time com e sem a bola, né? Ajuda muito também na recomposição. O Atlético tem que tomar cuidado com os contra-ataques, deve ser aí a estratégia da Chapecoense, mas tô desenhando um jogo mais ou menos assim, e acho que tá na hora principalmente do Lianco voltar, viu, Thiago? Eu acho que muda essa cara do Atlético, você tem o Lianco, tem o Alexander também, né, o Ale Oliveira com possibilidade de jogar, e eu tava olhando, Ale Oliveira, você que também acompanha muito o futebol, olha o provável time da Chapecoense. Primeiro já perdeu o goleiro titular, o Léo Vieira foi pro Bahia, deixou a Chape e vai jogar no Bahia. Rafael Santos, pode ser até o Matheus Aurélio, garoto. Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Doma, Vitor Caetano e o Walter Clark. Camilo, Carvalheiro e Giovanni Augusto, ex-Galo. O Bolassi estava aqui até o ano passado, jogando pelo Cruzeiro. E o Ítalo, o Chape, com todo o respeito. São 6 jogos sem vencer. A Chapecoense só venceu na estreia contra o Santos. Venceu por 4-2 e é realmente um time que, se você fizer essa comparação aí de jogador por jogador, o Atlético tem muita vantagem, né? Eu acho que essas voltas aí, tanto do Lianco quanto do Alexander, né, para mim são muito importantes. Eu tô falando aí, na minha opinião, do melhor zagueiro e do melhor meio-campista que tem o Atlético. Eu espero que com o novo comandante, com o Barba aí, o Alexander retome essa posição de protagonista, de titular absoluto, porque ele seria titular na maior parte dos times do futebol brasileiro. Não foi no Atlético, principalmente na final da Sul-Americana, a gente sabe muito bem por quê. Mas, de qualquer maneira, são dois grandes jogadores e acho que o Atlético ganha muito. É claro que essa data FIFA, que serviu para vários times, né, para várias situações, recuperar jogador, para treinar o time. O Atlético, Palmeiras e Flamengo foram os mais afetados porque tiveram mais jogadores convocados, né? Principalmente para um treinador que tá chegando há pouco tempo aí, seria o ideal ele poder ter essa intertemporada para condicionar todo mundo, para experimentar todo mundo, para prever o maior número de situações, né, que é o que acontece no treinamento. Mas, de qualquer maneira, é um Atlético forte o suficiente para conseguir um resultado positivo contra a Chapecoense. Ô, meu caro Henrique André, o Atlético acaba de divulgar aí a situação dos jogadores convocados na data FIFA, né? Exatamente. Deixa eu apenas trazer uma informação aqui, que o bicho tá pegando nos bastidores da Chape, né? O Gilmar Del Pozo, que é o treinador, brigou com o diretor, o Carlos Maringá, que era diretor de futebol, a briga foi feia, aí o Maringá estourou, a corda caiu, estourou pro diretor, tá pressionado Del Pozo. Ô Galo, ressuscitar outro no Brasileiro não, né? O Galo gosta de ressuscitar. Nossa, ama. Não, mas amanhã não, hein, Galo? Quem é que tá voltando? Quem chegou, quem não chegou pro jogo, Henrique? Então vamos lá com a atualização, então, dos jogadores convocados. Como é que vai ser a situação de cada um deles? O Alan Franco, que estava defendendo o Equador, ele vai para São Paulo,
e depois para Chapecó na manhã de amanhã, né? No dia do jogo. Vai chegar então em Chapecó vai ficar disponível. Nesta quinta-feira, então disponível o Alan Franco. O Alan Minda, ele volta para Belo Horizonte e não viaja para Chapecó. O Cissé, que estava defendendo a seleção de Guiné, chega em Belo Horizonte na sexta-feira, ou seja, está fora desse jogo também contra a Chape. Ivan Roman, como a gente trouxe, ele vai para Chapecó hoje à noite, direto de São Paulo, ou seja, não viaja com a delegação. Júnior Alonso, como a gente também já previa, volta para Belo Horizonte e não viaja para Chapecó. O Preciado, que estava também com a seleção do Equador, volta para Belo Horizonte e assim como o Júnior Alonso está fora do jogo contra a Chape. E o Vitão, que estava defendendo a seleção sub-20, já está em Belo Horizonte e hoje viaja às 6 da noite junto com os demais companheiros para o sul do país, Thiago. Então, alguns desfalques também e alguns retornos. Destaque aí, a gente está falando muito de meio campo, o Alan Franco pode estar à disposição. Vai ser a novidade, isso mostra, né, Ale, a importância do Alan Franco. E eu já disse aqui, cara, eu respeito quem não gosta, mas é injusto demais você começar a criar uma onda, um movimento contra o Alan Franco. Ele é muito regular, ele é muito importante. Tanto é que, olha aí, de todos esses, o único que vai chegar e vai pro jogo é o Alan Franco. Eu acho que vai ser opção, né, nesse caso, porque o Barba não pode jogar fora essa semana de trabalho, né? Treinou o time a semana inteira, então eu acho que seria um contrassenso. Você acha que ele vai lá pra ser banco? Eu acho, eu tenho pra te dizer ele que jogou pouco tempo, jogou, né? Um tempo só do jogo contra... Não, mas é que é a primeira oportunidade que o Barba tem de passar uma semana treinando o time. Aí ele treinou uma semana a equipe que estava à disposição, evidentemente, né, que estava aqui em Belo Horizonte para jogar contra a Chapecoense. Aí chega o cara no dia do jogo e ele joga fora tudo que ele fez. Eu não faria isso. Acho que ele ir pro banco de reservas é uma boa, porque dependendo da circunstância do jogo ele pode entrar. Mas, senão ele não acredita nem no trabalho dele, né? No que ele passou pros caras no dia a dia. Mas realmente é um jogador muito, muito, muito regular, que tá sempre presente, tem uma minutagem gigantesca, né? E que ajuda e deve ajudar também amanhã o Atlético. Vamos aguardar, já fica essa curiosidade quanto à escalação do Galo amanhã, sabendo agora que o Alan Franco estará em Chapecó. Como é que fica a programação do Galo? A programação do Alan Franco você já me contou. E dos outros jogadores, Henrique? Pois é, treino hoje na parte da manhã, Thiago, já encerrado, aquele treino técnico e tático lá na cidade do Galo, e o time agora almoça, dá aquela leve cochilada, porque às 6 da noite vai para Chapecó, e o pessoal tem consulado do Galo lá em Chapecó, Thiago, e já está organizando, inclusive, recepcionar os jogadores. Já tem aí uma concentração prevista a partir das 8 da noite lá em Chapecó para receber Everson, Hulk e companhia. Então o Galo vai ter a presença da sua torcida também para este desafio tão importante. E fora de campo, Thiago, ontem também foi uma noite especial. A gente já trouxe ontem aqui no Rádio Esportes também que aconteceria o primeiro encontro do Conselho da Massa, né? O Atlético criou esse conselho que foi por meio de votação, né? Por meio de eleição. Então alguns torcedores, jornalistas, influenciadores foram escolhidos para ser esse elo da arquibancada com o clube. E o Pedro Daniel, CEO do Atlético, ele fez uma apresentação para esses 10 representantes com a presença também de Rubens Menin e Renato Salvador. Então, tá lançado o Conselho da Massa, Thiago, e serão 4 reuniões anuais entre o Conselho e os membros do Atlético. Fala massa, passando aqui rapidinho só para pedir o like a vocês aí para dar aquela força pro canal, tá bom? E agradecer pela companhia de todos, tá bom? Pela preferência aqui pelo canal. Tamo junto. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que não conhece o canal, esse canal aqui é do Galo. Nós trazemos notícia apenas do Galo todos os dias, de domingo a domingo. Vocês podem olhar os vídeos passados que você só vai ver notícia do Galo. Então você caiu no lugar certo, você que é atleticano. Já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nada e deixe o seu like para dar aquela força pro canal. E também quem puder estar tirando um tempinho para compartilhar o vídeo com os amigos é de grande ajuda aqui pro canal e a gente só agradece, tá bom? A gente trabalha duro para sempre estar buscando para vocês e a participação de todos, tá? É muito importante, então deixa aí a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço de comentários do canal. Nós olhamos todos os comentários, então fiquem à vontade, pode falar o que vocês quiserem, respeitando um aos outros. Nós aceitamos também opiniões sobre o canal, então fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, então deixem aí as suas ideias. Tamo junto. Vou ficando por aqui, um forte abraço massa. Apareceu notícia, a gente volta aqui com vocês. Que vamos pra cima, Galo.
Amanhã tem Galo.